Período composto por coordenação. O período é composto por coordenação quando é formado por orações independentes, autônomas no sentido, e que não funcionam como termos de outra oração, nem a eles se referem. Quando nós temos um período composto formado por duas ou mais orações, mas cada uma com seus termos sintáticos, termos essenciais, termos integrantes ou acessórios. Vamos aos exemplos. Primeiro exemplo é um período simples, é uma oração absoluta. As crianças vão ao colégio pela manhã. Temos aí apenas um verbo, apenas uma oração. Já o segundo exemplo é formado por um período composto. As crianças vão ao colégio pela manhã e praticam esportes à tarde. A primeira oração, as crianças vão ao colégio pela manhã. Já a segunda oração, e praticam esportes à tarde. Então, nós temos um período composto formado por duas orações. Temos dois verbos, vão e praticam. A oração absoluta, as crianças vão ao colégio pela manhã. Vamos analisar aí a oração do período simples e a primeira oração do período composto. Quem vai ao colégio pela manhã? As crianças, sujeito simples. O primeiro termo essencial. Vão ao colégio pela manhã, predicado verbal, porque o verbo ir dá uma ideia de ação. Aí nós temos vão, tem um sentido completo. Quem vai a algum lugar. Então, vão é um verbo intransitivo. Ao colégio, um adjunto adverbial de lugar. Pela manhã, um adjunto adverbial de tempo. Então, nós analisamos aí a oração absoluta e analisamos a primeira oração do período composto. Já a segunda oração, nós vamos analisar da seguinte forma. Quem pratica esportes à tarde? Elas, as crianças. Então, nós temos o sujeito desinicial, elas. Praticam esportes à tarde é um predicado verbal. Praticam dá uma ideia de ação. Então, nós temos praticam, que é o verbo. Praticam o quê? Esportes. Então, praticam é um verbo transitivo direto. O complemento desse verbo, que é esportes, será o objeto direto. À tarde será um adjunto adverbial de tempo. Então, nós podemos observar que nós temos aí um período composto formado por duas orações e cada uma com seus termos, tanto essenciais, integrantes ou acessórios. Vamos trabalhar agora com as orações coordenadas assindéticas. Orações porque elas têm verbo, coordenadas porque elas são independentes e assindéticas. O que são orações assindéticas? São aquelas que se apresentam ligadas às outras apenas por sinais de pontuação, vírgula, ponto e vírgula, dois pontos, sem o auxílio de conjunções coordenativas, que são os conectivos usados para estabelecer a coordenação. Então, as orações coordenadas assindéticas são aquelas que não têm conjunção. Vamos aos exemplos. Chegou, gostou, ficou para sempre. Observem que nós temos um período composto formado por três orações. Chegou, primeira, gostou, segunda, ficou, terceira. Entre essas três orações, nós não temos nenhuma conjunção, nós não temos nenhum conectivo. Então, as três orações são coordenadas assindéticas. O céu estava estrelado. A lua brilhava intensamente. O céu estava estrelado é a primeira oração. A lua brilhava intensamente, segunda oração. Entre essas duas orações, nós não temos conjunções. Então, nós temos aí orações coordenadas assindéticas. Por último, parei na varanda, ia tonto, atordoado, as pernas bambas, o coração parecendo querer sair-me pela boca fora. Temos um trecho, um período do romance Dom Casmurro de Machado de Assis.
Parei na varanda é a primeira oração. E atonto, atordoado, as pernas bambas, segunda oração. O coração parecendo querer sair-me pela boca fora, terceira oração. Observem que entre essas 3 orações nós não temos conjunção, portanto, as 3 orações são coordenadas assindéticas. As orações coordenadas também podem aparecer ligadas às outras através de um conectivo, do latim connectere, que significa que liga, que une, ou seja, através de um síndeto, de uma conjunção. Essas orações serão classificadas como orações coordenadas sindéticas, orações porque elas têm verbo, coordenadas porque elas são independentes e sindéticas porque elas têm conjunção. As orações coordenadas sindéticas classificam-se de acordo com o tipo de conjunção que as introduz. Podem ser aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas, explicativas. As orações coordenadas sindéticas aditivas. Aditivas porque estabelecem em relação à outra uma noção de acréscimo, de adição, de soma. As conjunções e expressões, das locuções das orações coordenadas sindéticas aditivas. A mais conhecida, a conjunção mais conhecida, e temos também nem, não só, mas também. Na primeira oração, na oração que não tem a conjunção, aparece sempre a expressão não só. Na coordenada sindética aditiva vai aparecer a expressão, a conjunção, mas também. Não só, como. Novamente, na primeira oração, na oração assindética, teremos essa expressão, não só. Na oração coordenada sindética aditiva, teremos como. Tanto como ou quanto, não apenas, mas ainda, não só, como também. Então, nós temos aí em negrito o e o nem, que são conjunções, mas também, o como, que é uma conjunção, o quanto também conjunção, mas ainda, como também. Vamos aos exemplos. No final da peça, os atores voltaram ao palco e agradeceram os aplausos. No final da peça, os atores voltaram ao palco. Nós temos aí a primeira oração. Ela não tem conjunção, então ela será uma oração coordenada assindética. E agradeceram os aplausos. Nessa segunda oração, nós já temos aí uma oração coordenada sindética aditiva, porque os autores aí fizeram 2 ações. Eles voltaram ao palco e agradeceram os aplausos. Então, agradeceram os aplausos dá uma ideia de soma, uma ideia de adição. Marli não só compareceu à reunião, como também trouxe ótimas propostas. Nós temos também 2 orações, um período composto formado por 2 orações. Marli não só compareceu à reunião, como também trouxe ótimas propostas. Então, como também trouxe ótimas propostas, está dando uma ideia de acréscimo, de soma em relação à oração anterior. Joana não fala nem ouve, não faz nenhuma coisa nem outra. Joana não fala, é a primeira oração. Nós não temos conjunção, então ela é assindética. Já na segunda, nem ouve, nós temos uma oração porque tem verbo, coordenada porque ela é independente, ela não depende da outra, e ela é sindética aditiva, porque em relação à outra oração, a primeira, ela dá uma ideia de acréscimo, de soma. Não só estudo, mas também trabalho todos os dias. A pessoa estuda e trabalha. Temos aí 2 orações. Não só estudo, não tem conjunção. Então, é uma oração coordenada assindética. Mas também trabalho todos os dias será uma oração coordenada sindética aditiva. Mas também é a expressão, é a locução conjuntiva, trabalho aí o verbo. Tanto leciono
quanto advogo. Período composto formado por duas orações. Tanto leciono, é a primeira oração, não tem conjunção, é oração coordenada assindética, quanto advogo. Quanto é a conjunção, advogo o verbo. Então, nós temos aí uma ideia de soma de acréscimo. Agora vamos trabalhar com as orações coordenadas sindéticas adversativas. São aquelas que exprimem ideia de oposição, restrição ou ressalva entre o que precede e o que segue. Vamos às conjunções e expressões. Mas, porém, contudo, no entanto, não obstante, todavia, ao passo que, entretanto. Essas são as conjunções e expressões que estão relacionadas às orações coordenadas sindéticas adversativas, que expressam a ideia de oposição. Vamos aos exemplos. O ladrão fugiu, mas o policial o prendeu. Temos a primeira oração, o ladrão fugiu. A segunda, mas o policial o prendeu. Nós temos aí mas, que é a conjunção que aparece, dando a ideia de oposição em relação à primeira oração. A peça foi boa, contudo, não agradou aos espectadores. A peça foi boa é a oração coordenada assindética. Vamos repetir. Oração porque tem verbo, coordenada porque os termos são independentes e assindética porque ela não tem conjunção. Já a segunda, ela é coordenada sindética adversativa, porque apresenta uma ideia de oposição em relação à primeira. E a conjunção aí é contudo. Amo, no entanto, não sou correspondido. Amo é a primeira oração, no entanto, não sou correspondido é a segunda, que vai ser uma oração coordenada sindética adversativa, porque apresenta uma ideia de oposição em relação à primeira oração. Mais outros exemplos. Ele foi avisado, porém não prestou atenção. Ele foi avisado, oração coordenada assindética. Porém não prestou atenção, oração coordenada sindética adversativa. Porém é a conjunção que faz essa ideia de oposição em relação à primeira oração. Maria não era bonita, todavia cativava pela simpatia. Maria não era bonita, oração coordenada assindética. Todavia cativava pela simpatia, oração coordenada sindética adversativa. Agora vamos trabalhar com as orações coordenadas sindéticas alternativas. São aquelas que exprimem ideia de opção, de escolha, de exclusão ou alternância. As conjunções são ou, elas podem se repetir, as duas orações podem ser orações coordenadas sindéticas alternativas, pois a conjunção pode se repetir ou pode aparecer apenas uma vez. Ou, ora, já, quer. Vamos aos exemplos. O Brasil vence o desemprego ou entra em crise. Dá uma ideia de opção. A primeira oração, o Brasil vence o desemprego. A segunda, ou entra em crise. Vem aí o ou, é a conjunção que exprime essa ideia de opção, de escolha. Quer festeje hoje, quer festeje amanhã, não irei ao seu aniversário. Nós temos um período composto formado por 3 orações. Quer festeje hoje, quer festeje amanhã, não irei ao seu aniversário. Vamos observar que a conjunção quer, ela foi repetida na primeira e na segunda oração. Então, nós temos aí as duas orações como coordenadas sindéticas alternativas. Ficamos em casa ou vamos ao cinema? Ficamos em casa é a primeira, ou vamos ao cinema é a segunda. Observem aí que nós temos ou, mais uma vez aí a conjunção ou.
já sobe nas árvores, já brinca com o cão, ele nunca para. Temos um período composto formado por 3 orações. Já sobe nas árvores é a primeira, já brinca com o cão, a segunda. Nessas 2 orações, observamos a presença da conjunção já. Então, as 2 são orações coordenadas, sindéticas, alternativas. Ideia aí de opção, de escolha. Ora lia Machado de Assis, ora lia Drummond. Nós temos aí 2 orações, as 2 orações aparecem com a conjunção. Então, as 2 são orações coordenadas, sindéticas, alternativas. Agora vamos falar das orações coordenadas sindéticas conclusivas, que são aquelas que exprimem a conclusão de um raciocínio. As conjunções e expressões são as seguintes: pois, quando ele aparecer depois do verbo, portanto, logo, por conseguinte, por isso. Vamos aos exemplos. Não fiz os exames solicitados, portanto, não devo retornar à consulta médica. Nós temos aí um período composto formado por 2 orações. A primeira, não fiz os exames solicitados. Ela não tem conjunção, então ela será uma oração coordenada assindética. Portanto, devo retornar à consulta médica é uma oração coordenada sindética conclusiva. Exprime a ideia de conclusão em relação à primeira. Você é disciplinado, terá, pois, sua recompensa. Você é disciplinado é a primeira oração, a segunda, terá, pois, sua recompensa. O pois, a conjunção pois, pode aparecer tanto nas orações conclusivas quanto nas orações explicativas. A diferença é que nas conclusivas ele vai vir sempre depois do verbo. Era perfeccionista, logo se dava bem na profissão. Era perfeccionista, oração coordenada assindética. A segunda, logo se dava bem na profissão, oração coordenada sindética conclusiva. Expressa uma ideia de conclusão em relação à primeira. Ele foi desonesto, por conseguinte, foi demitido. Então, temos aí 2 orações, a primeira assindética e a segunda sindética conclusiva. Ela fez um belíssimo trabalho, por isso será contratada novamente. Qual é a conclusão que se faz quando alguém faz um bom trabalho? Que será contratado. Então, ela fez um belíssimo trabalho, oração coordenada assindética. Por isso será contratada novamente, oração coordenada sindética conclusiva. E por último, nós temos as orações coordenadas sindéticas explicativas. São aquelas que expressam a ideia de explicação, ou seja, a confirmação do que foi dito anteriormente. As conjunções são pois, porque, que, porquanto. Vamos aos exemplos. Ela saiu mais cedo do show, porque tinha aula no outro dia. Qual é a explicação para ela ter saído mais cedo do show? Porque ela tinha aula no outro dia. Porque ela tinha aula no outro dia, oração coordenada sindética explicativa. Vou almoçar agora, pois estou com muita fome. Qual é a explicação para almoçar agora? Porque ela está com muita fome. Então, vou almoçar agora, oração coordenada assindética, pois estou com muita fome, oração coordenada sindética explicativa. O pois apareceu agora antes do verbo. Depois do verbo, conclusivo. Antes do verbo, explicativo. Saia, porque o professor está pedindo. Saia, oração coordenada assindética. Que o professor está pedindo, oração coordenada sindética explicativa. Qual a explicação para que ele saia? Que o professor está pedindo. Ninguém podia queixar-se, porquanto eu estava cumprindo o meu dever. Ninguém podia queixar-se, oração coordenada assindética. Porquanto eu estava cumprindo o meu dever, oração coordenada sindética explicativa.